Nasci em Cordesburgo, uma cidadezinha não muito interessante, mas para mim sim, de muita importância. O meu burgo é bem Minas, Brasil de dentro, no rochedo do osso, na aguinha do coco. Cordesburgo era a pequenina terra sertaneja, tras montanhas, no meio de Minas Gerais. Só quase lugar, mas tão de repente bonito. O escritor João Guimarães Rosa nasceu em 1908, no sertão mineiro, cenário que marcaria toda a sua obra. Foi o primeiro dos 6 filhos de Dona Chiquitinha e seu fulô, comerciante e juiz de paz da região. Ele sempre foi um menino diferente. Aqui em Cordesburgo passava o expresso, o trem que ligava o sertão a Belo Horizonte, a estrada de ferro central do Brasil. Ele tinha muito contato com os viajantes que vendiam livros, que traziam jornais, porque aqui quase que não vinha jornais e revistas, né? Então ele ia, quando passava a hora do trem, ele ia para lá para entrar em contato com o pessoal, para conseguir material para ele ler, estudar e etc. Todo mundo que passava, sabe, que encontrava com esse menino, fornecia muito material para ele. Sabe, material de leitura, jornais, revistas. E a família conta que ele ficava lá na venda e pedia que os passageiros do trem trouxessem revistas para ele. E as revistas, geralmente naquela época, tinha muita revista estrangeira. Ele pega uma revista, por exemplo, em francês e pede aos padres franciscanos aqui da paróquia que ensinasse para ele francês. Ele com 6 anos, pedindo para aprender francês. Ele tinha uma gana pelas línguas, né? Lembro muito disso, dele sentadinho, dele quando ele contava, adorava contar a história. Então ele cantava, ele tinha muito de passear, ele gostava bastante, principalmente com o jardim botânico, zoológico, assim, ele curtia bastante, assim. Bicho, amava bicho. Papai era comerciante, homem muito rigoroso. Quando eu era menino, ele me levava para caçar com ele. Eu avistava a caça e gritava, papai! Ele vinha correndo e a caça fugia. Um dia, papai desconfiou que eu gritava de propósito, só para ele não matar os bichos, e nunca mais me levou. Ele escreveu para essa obra ser contada e cantada e muito menos lida. Então, quando esses meninos aqui do sertão, com essa fala do sertanejo, com essa fala do interiorzinho de Minas Gerais, onde começa o sertão, quando eles começam a narrar as histórias do Guimarães Rosa, a gente percebe uma musicalidade maravilhosa no ouvido da gente. A gente começa a entender muito mais o que o Guimarães Rosa queria falar quando ele escreveu. E ele me deu a mão. Daquela mão recebi as certezas dos olhos, os olhos que ele punha em mim, tão externos, quase tristes de grandeza. Deu alma em cara. Adivinha o que nós dois queríamos? Logo eu disse, Teodorinho. Outra coisa, característica muito importante, que ele, embora fosse muito inteligente e tudo, sabe, ele tinha uma memória extraordinária. A gente que conhece o ambiente que ele descreveu nos livros, ele descreve igualzinho como é aqui em Cordesburgo. O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja, que situado o sertão é por os campos gerais, afora adentro, eles dizem. Fim de rumo, terras altas, demais do urucuia. Esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um o que quer aprova, o senhor sabe. Pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. Quando ele chegou, ele foi recebido pelos donos da fazenda, o seu Juvenal e a dona Antonieta, e ali ele ficou. E à noite, ele viu que tinha uma pessoa tossindo muito. A pessoa estava tossindo. Ele perguntou para ele se tinha alguém doente. A dona Antonieta falou, eu tenho um cunhado que está doente. Aí ele falou, eu posso ver o moço? Aí ela falou, pode, perfeitamente. Ele entrou no quarto, viu e falou para ela assim, faz um chá de folha de laranja e dá para ele um comprimido e deixa ele repousar, embrulha ele, deixa ele deitado. E no outro dia eu vou dar uma olhada nele. No outro dia ele foi lá olhar, tinha saído, era sarampo.
estavam supondo que ele estava com a gripe. Então, àquela hora, a dona Antonieta falou assim, olha, esse homem é médico. Médico de formação e diplomata de carreira, Guimarães Rosa publicou seu primeiro livro aos 38 anos. Em Sagarana, o leitor conhece o texto rosiano, onde prosa e poesia se unem, dando origem a uma linguagem única. Cada um tem sua hora e sua vez. É a minha vez de chegar. Onde os pastos carecem de fechos. Quer dizer, amplitude, amplidão dos pastos, né? Não tem fronteira, não tem cerca que delimite os pastos. A falta de gente, de moradia. Acho que é bem um relato de um sertão seco, árido, sem muita prosperidade, esse tipo de coisa. Onde um pode torar 10, 15 léguas, sem topar com casa de morador, uma coisa longínqua que vai, você perde a noção do espaço. Parece que é a linguagem de pessoas simples, que tem uma filosofia profunda, mesmo sendo pessoas simples. E onde criminoso vive o seu Cristo Jesus, arredado do arroxo de autoridade. Ou seja, pela minha interpretação, ali é uma terra sem lei, inclusive, onde não tem autoridade, delegado, juiz. Ele está colocando como sertão, mas pode ser até a sua própria alma, o seu próprio pensamento. Quando você desvenda esses parágrafos, é uma maravilha. Quando você, parece que a gente viaja, vai fundo no que ele quis dizer. Como dizia o grande crítico uruguaio Ângelo Rama, o regionalismo é uma força que puxa para o passado, é o arcaísmo, é o que foi. E, no entanto, um homem como Guimarães Rosa não fez regionalismo, porque ele tratou esse passado como futuro, ele tratou em termos de vanguarda. Isso é um feito extraordinário. Alvago dava a mesma ideia de uma vez em que, muito pequeno, tinha dormido de dia, fora de seu costume. Quando acordou, sentiu o existir do mundo em hora estranha e perguntou assustado: "Uai, mãe, hoje é amanhã?" Ele criou uma linguagem extremamente original na obra dele, que não é nem a reprodução da fala do homem rústico do sertão, nem apenas puramente uma fala de neologismos ou inventada. Morreu. Fez de conta. Não há dúvida que a linguagem é extraordinária, porque não é inventada, é trabalhada. Né? O Guimarães Rosa escreveu uma carta a um escritor, João Condé, onde ele falava do estado gasoso da palavra como sendo algo, um estado de indefinição e de, vamos dizer, de multiplicação em que os elementos se rebatem química e fisicamente, né? Portanto, a palavra em estado sólido seria a palavra da norma, da palavra estabelecida, consolidada, mas a palavra poética, ela cria outros estados. Costumo dizer que o Guimarães escrevia em guimaranzês, ou em Guimarães Rosês, ou em qualquer coisa assim, mas que aquilo era, como diz o Saramago genial, diz que não há propriamente uma língua portuguesa, há línguas em português, e uma dessas línguas em português é esse Guimarães Rosês, com todo aquele processo genial, dessa aparente desconstrução, desse novo arranjo, desse rearranjo da língua que ele fez com sabedoria única, gênio brasileiro. Em mentira, parecia a entrada em igreja, num casório. Como é que foi esse trabalho de tentar traduzir em imagens a linguagem do Guimarães Rosa? Bom, a busca da beleza o tempo todo, a busca da beleza, a busca de um cenário onde qualquer coisa pudesse acontecer. Quando a gente chegou no vilarejo final, que serviu para o filme, era um vilarejo miserável, mas um espaço físico e metafísico onde realmente qualquer coisa podia acontecer. A gente também queria trabalhar muito com a grandiosidade barroca da obra, da paisagem que deu origem àquela obra e o detalhe, o pequeno.
Terceira Margem do Rio. É um dos contos mais luminosos, encantados, né? Indizíveis e, portanto, difícil de tratar e difícil de se dizer algo sobre ele. O nosso consolo é o seguinte, que Terceira Margem do Rio é um texto que a gente pode passar a vida inteira lendo, né? O melhor método é esse. Deixa passar uns anos e lê de novo, depois mais uns anos e lê de novo, né? E é, na verdade, conversando com a vida é que o conto se deixa ler. Um dia a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou uma tula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou. Você vai? Você fique, você nunca volte. Esta frase, né, é tão, vamos dizer, construída na ironia do significante, ela contém uma gradação, como vocês veem, né, no modo como o pronome ali se mostra, você vai, você fique, você nunca volte. Né? Ela faz aquilo que nós fazemos muitas vezes, quando não podemos fazer nada. Damos a ordem daquilo que não queremos. Né? Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também por uns passos. Temi a ira da nossa mãe, mas obedeci de vez de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que um propósito perguntei. Pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retornou o olhar em mim e me botou a bênção com um gesto me mandando para trás. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. E a canoa saiu-se indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida longa. A canção chamada justamente a Terceira Margem do Rio, que o Milton Nascimento fez, né, a música, e pediu ao Caetano Veloso que pusesse letra. Então tem essa parceria do Milton com o Caetano, é uma canção sobre este ponto. A casa da palavra, onde o silêncio mora, a brasa da palavra, a hora clara, nosso Pai. Hora da palavra, quando não se diz nada fora da palavra, quando mais dentro afora, tora da palavra, rio pau enorme, nosso Pai. É importante dizer que essa última imagem, o rio pau enorme, nosso Pai, o Caetano Veloso tirou da última página de Grande Sertão Veredas. Né? Quando a gente lê lá, na última página, feita a travessia, ele diz o seguinte: o rio de São Francisco, que de tão grande se comparece, parece a um pau grosso em pé, enorme. Né? Então, portanto, é o rio mais brasileiro de todos e que corta o sertão rosiano, é que se levanta como um obelisco da travessia feita, né? Um marco, mas feito disso que passa, que flui. Isso é uma percepção, isso é um insight crítico, além de ser poético. Né? Então nós estamos, portanto, diante dessa singularidade de uma cultura. Me apontem outra, onde um compositor da canção popular e da cultura de massas apresenta uma leitura e uma interpretação vertical do maior escritor. Tiago, eu não gosto muito do tio, não. Será que isso é errado? Eu também não gosto muito da avó, não. Será que a gente devia fazer uma promessa pra ficar gostando dos parentes? Místico, supersticioso e grande observador, Guimarães Rosa transformava tudo o que vivia em inspiração.
Foi assim que criou um dos seus personagens mais conhecidos, o vaqueiro Manuelzão. É Manuel Naldo, Manuelão e Manezão. Aliás, por qualquer dos três, eu entendo se me chamar. E conhecido nesse Brasil todo, de ponta a ponta, dentro do estado de Minas, com os três nomes. E saí da zona da mata em 32, vindo aqui pro sertão para ganhar a vida e voltar outra vez. Nunca ganhei a vida e nunca voltei. Guimarães Rosa, eu conheci ele numa vaquejada que ele veio pro sertão para fazer essa vaquejada aqui no sertão. Conheci o Guimarães Rosa em uma viagem que fizemos da Silga para a Fazenda São Francisco, de Francisco Guimarães Moreira. Era uma cadernetazinha daquelas de arame. Ali agora, andando mesmo, ele escrevia. Não parava para escrever, não. Tudo que falava. Chegava, tinha um moço chamado João Francisco, que gostava muito de cantar. E um Chico Barbosa tocando Rebeca. Sabe o que é Rebeca, não sabe? E eles cantando os versos e ele escrevendo. Do pescoço, com cordão. Eu li uma coisa e perguntava o que é isso. Essas veredas, como você já viu aqui, né? Ele não conhecia. Veio conhecer, foi nessa viagem. Vereda é um lugar mole, com um capinzinho fino e esses pés de buriti. O Zito fala o seguinte: viu o Guimarães Rosa com a caderneta pendurada no pescoço, anotando tudo e falou: João, a hora que essa bobajada que você está escrevendo aí, se você inventar passar isso para um livro, vai dar umas histórias tão bonitas. Em 1956, é lançada a obra-prima de Guimarães Rosa, uma narrativa épica com 600 páginas que levou 2 anos para ser escrita. Nonada, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. Com essa frase se abre uma das obras capitais da literatura brasileira e um dos maiores romances da história universal. Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. O texto surge da invenção de novas palavras e neologismos criados a partir da combinação dos vários idiomas que o autor dominava. A história une o real e o fantástico e transforma o sertão em um espaço mítico para contar o amor proibido entre Riobaldo e Diadorim. A amizade dele ele me dava. E a amizade dada é amor. Riobaldo, o que está pensando? Temendo? Não sei. Não sei. Homem é coisa que teme, Riobaldo. O medo pior que tem é o que tonteia primeiro. Depois esvazia. Medo que já principia com um grande cansaço. Riobaldo, tem um particular que eu quero contar a você. Esconder mais não posso. Desde aquela madrugada na fazenda. Desde aquele dia que somos amigos. Concordo. Guarde este meu segredo. Sempre que sozinhos a gente estiver, não me chame de Reinaldo. É de Diadorim que você deve me chamar. Digo e penso. Diadorim. Grande Sertão Veredas, eu acho que é das obras mais importantes da literatura universal do século XX. Eu não reconheço em literatura nenhuma do que eu conheço, que é pouca coisa, eu não conheço nada superior a Grande Sertão Veredas. Eu acho que com Grande Sertão Veredas, a literatura brasileira encontrou a sua expressão máxima. O Grande Sertão, de Guimarães Rosa, é ao mesmo tempo um romance regionalista e um olhar sobre questões universais. Um registro histórico das contradições brasileiras, da violência dos coronéis e uma indagação metafísica acerca do bem e do mal. Uma reflexão sobre o sentido da existência e sobre a história de nosso país. Ao mirar o sertão, Guimarães Rosa atingiu o que há de mais profundo no ser humano, com sua inquietude essencial. É um mergulho no que há de mais obscuro na alma de todos nós. O demônio existe? Riobaldo vende sua alma para se tornar um guerreiro invencível e realizar sua vingança? Nada parece escapar à refinada construção de Guimarães Rosa.
Seu olhar abrangente é capaz de atentar para a barbárie da jagunçagem e da ausência da lei, mas sem esquecer que a história humana não se realiza apenas pelas armas, mas também pelo amor, pela dúvida, pela dor e pela beleza. Não é casual que o romance termine com a representação gráfica do símbolo matemático do infinito. Nonada é um dos termos presentes na grande obra de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. E aí várias especulações do que seria nonada. Não é nada seria uma das possibilidades. É universal, né, a linguagem dele. Então coloca a gente no mundo todo, né? Coloca o sertão no mundo inteiro. O sertão está em toda parte. O mais interessante eu achei foi as páginas penduradas. O jogo do espelho, achei uma coisa interessante, achei super bonito. Aí você pega o espelho e põe assim, aí reflete o que está escrito. Que vontade era de pôr meus dedos de leve, o leve nos meigos olhos dele. Abracei de Adorim como as asas de todos os pássaros. Com o manuscrito de Guimarães Rosa. Isso, sem dúvida, me chamou muita atenção e chega até a emocionar quando a gente vê a obra realmente presente aqui. Eu acredito que o leitor do Guimarães Rosa, ele para usufruir o trabalho, ele tem que ser tão criativo quanto o Guimarães Rosa. É como se Grande Sertão abrisse caminhos, mesmo de uma leitura a princípio tão difícil, tão complexa, mas eu acho que é um mundo que se abre. E quando aquele universo se abre aos olhos do leitor, o leitor adentra a obra, ele passa a fazer parte daquele universo. Tempo bom de verdade só começou com a conquista de algum isolamento, com a segurança de poder fechar-me no quarto, trancar a porta, deitar no chão, imaginar histórias, poemas, romances, botando todo mundo conhecido como personagem. Eleito para a Academia Brasileira de Letras, Guimarães Rosa morreu do coração 3 dias depois de tomar posse, em 1967. Tinha 59 anos. Mas eu murmure e diga ante macios morros e fortes gerais estrelas, verde o mugibundo Buriti, Buriti. O mundo é mágico. As pessoas não morrem, ficam encantadas.